Fundo de clareamento, mechas sem manchas, faturar R$10.000 por mês. Faz sentido para você? E se eu te mostrasse como você se tornar uma especialista em mechas, dominar fundo de clareamento de forma definitiva e faturar R$10.000 por mês com técnica, posicionamento e preço justo, você assistiria essa aula até o final? Porque não é sobre fazer mechas, é sobre fazer com consciência, resultado e lucro. É sobre sair da sobrevivência e entrar na prosperidade. E hoje eu vou te mostrar como a maioria dos cabeleireiros estão errando e como você pode mudar tudo isso. Mas antes, eu preciso te perguntar uma coisa. Quem realmente precisa assistir essa aula até o final? Essa aula é para cabeleireiros que já fazem mechas, mas cobram barato, profissionais que vivem cheias de dúvidas técnicas, quem trabalha na beleza e quer migrar para mechas, quem quer atrair clientes e cobrar o valor justo, quem quer controlar a agenda e ter liberdade de horários, e quem quer parar de trabalhar muito e ganhar pouco. E se você se viu aqui, fica aqui comigo que eu quero te provar uma coisa. Mas agora vamos analisar se é possível viver como cabeleireira e ter uma carreira de sucesso. Vamos para alguns dados. Segundo os dados publicados pela revista MoneyWeek, o setor global de beleza continua crescendo mesmo em momentos de crise econômica, com projeção média de crescimento de 5% ao ano até 2030. Ou seja, enquanto muitos dos mercados oscilam, a beleza continua crescendo, porque a autoestima não entra em crise. E quando a gente fala especificamente de coloração e técnicas como mechas, o crescimento é ainda mais expressivo. Relatórios do mercado apontam que o setor de coloração capilar deve sair de aproximadamente 28 bilhões de dólares para mais de 47 bilhões de dólares até 2034. Isso não é tendência passageira, isso é demanda crescente. E quem domina a técnica de mechas, fundo de clareamento, correção de cor, não compete com preço. Compete por posicionamento. Então o problema não é o mercado, o problema é trabalhar sem método. Porque o mercado cresce, mas cresce para quem se especializa. E especialização não é luxo, é posicionamento. Mas antes de eu te ensinar qualquer técnica, você tem que saber com quem está aprendendo. Eu estou há mais de 20 anos na área, faturei e faturo mais de R$10.000 por mês só com mechas. Já fiz diversos cursos presenciais, já ensinei várias técnicas específicas, já vi erro acontecer, já corrigi desastres, já vi muito dinheiro perdido e já construí posicionamento. E eu não estou falando de teoria, eu estou falando de chão batido de salão. E foi exatamente por isso que eu criei o método SP10K. Mas deixa eu te contar o que me fez estruturar tudo isso. Eu era uma menina da roça, né, morava no interior, eu era uma menina muito protegida. Eu já sonhava lá pelos meus 14, 15 anos em ser profissional da beleza, né, ou trabalhar com isso. Mesmo eu lá no fundo não sabendo, né, que era isso mesmo que eu queria. Só que eu já fazia, já trabalhava nas minhas sobrinhas, já penteava elas, já gostava disso. E mais, era muito difícil, porque eu era muito protegida. Eu tinha 4 irmãos homens, mais os meus pais, então tinham 6 pessoas cuidando de mim. Tanto que lá não passava ônibus, nada, não. Até para estudar, eu só estudei até a 4ª série, porque eles não deixaram uma menina andar 3, 4 quilômetros para ir até a escola. Fiquei, né, trabalhando na roça com a minha mãe, fui crescendo. Até então, começou a passar um ônibus lá para trabalhar de costureira. Trabalhei de costureira nesse decorrer dos tempos. Casei e trabalhei uns 10 anos de costureira, mas o meu sonho era sempre o mesmo. Eu sempre fazia unha, penteava minhas amigas, sempre estava envolvida na área da beleza. Gostava muito de me arrumar. Então, chegou um certo tempo, eu comecei a fazer o curso de profissional, né, de cabeleireira. Era muito difícil, eu saía da minha casa, andava acho que uns 20 quilômetros de moto, de bis, à noite, sozinha, que eu trabalhava de dia e fazia o curso à noite. Aí eu levava a minha mãe, muitas vezes na garupa, as modelos, né? Todo dia eu ia
e levava uma pessoa ou para estar comigo, a minha mãe sempre estava comigo, ou uma modelo para eu fazer no cabelo dela. E, né, muitas vezes a mãe pensava e falava assim, minha filha, nossa, que medo, eu tenho tanta preocupação contigo, né, de tu estar ali andando à noite, era no escuro, eu não tinha carteira, eu ia por exemplo, assim, eu não pegava BR, eu pegava tudo, né, ia cortando os caminhos e era tudo muito escuro, era tudo, né, não era igual hoje já tá uma coisa mais, né, mas antes era tudo bem, nem sei como que eu tinha coragem de fazer aquilo, mas o meu sonho era muito maior do que o meu medo. Eu tinha medo, muito medo, só que meu sonho era muito maior. E, né, e eu falava, mãe, eu quero, né, esse é o meu sonho e eu vou ir, e eu não desisti. Terminando esse curso, em 3 meses, eu acho, eu já fui lá, como eu trabalhava, né, comprei uma cadeira, coisa, coloquei no quarto da minha casa, né, lá no interior. Aí passei para minha garagem para ser maiorzinho. E no decorrer desse tempo eu também tive um bebê, foi bem dificultoso, aí eu comecei a fazer outros cursos, eu levava ele de ônibus, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Aí tinha uma prima lá que ficava com ele quando a minha mãe não podia ficar ou quando eu não tinha onde deixar ele. Acho que ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Então, assim, foi tudo muito difícil. Antes, para a gente saber das novidades, tinha que ir para São Paulo. Aí eu tive esse salãozinho, né, na minha casa, e aí, como era comunidade pequena, eu decidi ir mais para o centro. Cidade pequena, né? Não, aqui não é uma cidade grande. Eu resolvi vir mais para o centro, aí eu comecei a deslanchar, aluguei uma casinha cheia de cupim, ainda costurava atrás e atendia os clientes quando chegavam na parte da frente. A casinha era cheia de cupim, meu lavatório era tudo mal instalado, às vezes quando pegava fogo. Mas eu estava feliz da vida, estava tudo certo. Meu menino cresceu, eu levava ele de manhã para a creche, às 6 horas levava para minha mãe, tudo de bis, sabe? Né? Nossa, eu nem sei como que eu fazia isso, tudo pelo sonho. Né? Levava ele de bistro, era menos movimento que hoje, levava às 6 horas para minha mãe, ficava no salão até 10, 11 horas da noite, e eu sempre tive bastante medo, mas o meu medo era muito maior, né? Muito menor do que o meu sonho. E eu pegava meu filho e nós ia para casa. Isso sucessivamente, eu trabalhei uns 3 anos, acho, nessa casa, até que eu consegui construir um espaço melhor, que aonde eu morava junto. Era melhor, mas eu morava junto. Ali era o meu espaço, a minha cozinha, o banheiro dividido, meu e para as clientes, e um quarto para nós dois. E durante o dia tinha as crianças, eles iam para o quarto, né, porque daí tinha amigas que levavam as crianças, porque daí eu tinha uma criança, iam para o quarto, sujava toda a minha cama, todo dia eu tinha que trocar o lençol, bater, né, dependendo da situação. Os clientes comiam junto comigo na minha cozinha, porque era tudo junto e misturado, e assim eu fui crescendo, fui aumentando a sala e, né, consegui fazer uma casa para mim. E hoje, graças a Deus, eu tenho um espaço grande, com espaço para noiva, né? Tenho banheiro próprio, tenho sala de maquiagem, mas isso custou, né? Demorou. E eu nunca desisti dos meus sonhos. Mas eu não quero que você passe por tudo isso que eu passei. Eu quero que você siga o caminho mais rápido. E agora eu vou te mostrar o maior erro que as cabeleireiras cometem. Presta muita atenção nisso, porque só essa parte sozinha já pode mudar o seu resultado. O erro mais comum é fazer mecha sem entender fundo de clareamento, não saber identificar o fundo certo e correto, clarear no olho, tonalizar para corrigir o erro técnico, prometer loiro que o cabelo não suporta. E isso parece pequeno, mas não é. O que acontece quando você não domina fundo de clareamento? Você não entrega o desejo real da cliente, pode manchar, pode quebrar o fio, precisar refazer, gastar produto, perder tempo, perder lucro, perder confiança. Aí você erra, você cobra R$400 numa mecha. Aí você erra. Aí a cliente vem refazer ou você vai arrumar esse cabelo. Aí você tira o lugar de outra cliente e vai arrumar esse cabelo e nem vai cobrar porque o erro foi seu. Aí o que acontece? 2 erros por mês, dá quantos? 800 mil reais?
Num ano, isso dá mais de 20 mil reais. Aí você trabalha e não vê o dinheiro sobrar. Por quê? Pelos poucos erros que você acha que é inofensivo. E não é. Mas o pior não é o dinheiro. O pior é a insegurança. A insegurança do profissional que cobra barato e que às vezes nem quer fazer porque tem medo. Agora, presta atenção na virada. Quem domina fundo de clareamento, domina resultado. Quem domina resultado se posiciona e se torna especialista. E quem se posiciona como especialista atrai clientes que pagam mais. Vamos entender isso na prática? Aqui eu tenho os fundos naturais, os fundos, né, dos cabelos naturais, as bases, tá? Não só os naturais, as bases também, aquele que tem na nossa cartela e no cabelo das clientes. O preto, castanho escuro, o 3 também é castanho escuro, o 4 castanho, o 5 castanho claro, o 6 é um loiro escuro, o 7 um loiro, o 8 é um loiro claro, o 9 é um loiro muito claro e o 10 é um loiro claríssimo. Esses aqui são os fundos naturais e as bases que a gente tem lá na nossa cartela. As bases de coloração também, naturais e de coloração, tá? Só para vocês ficar bem, entender bem que esse altura de tom natural e das bases são totalmente diferentes do fundo de clareamento. A altura de tom de fundo de clareamento, quando você deposita o pó descolorante no seu cabelo. Como identificar essas alturas de tom? É completamente diferente do tom natural, tá? A altura de tom do 1 ao 5, todos vão abrir vermelho, todos, tá? Todos vão ser identificados como vermelho. Então, assim, ó, você não precisa se preocupar muito do 1 ao 5. Agora, vamos para a altura de tom 6. Eu quero abrir uma altura de tom 6. Ele é um vermelho alaranjado, tá? Uma altura de tom 7, ele é um laranja. Uma altura de tom 8, ele é um amarelo laranja. Ele tem um pouco de amarelo e um pouco de laranja. A altura de tom 9, né, que é o nosso queridinho, é amarelo. A altura de tom 10 é quase sem pigmento. Meu Deus, mas agora como é que eu vou conseguir entender tudo isso? 10 alturas de tons, tom natural, tom de fundo de clareamento. Calma, olha só. Do 1 ao 5, vocês podem ver que tem uma marcação aqui. Você não precisa encher muito o teu HD com essas cores. Por quê? Todas essas cores vão abrir para o vermelho, né? Ó, do 1 ao 5 vai abrir para o vermelho. Então, dificilmente você vai usar esse fundo de clareamento, tá? E o que você tem que aprender? Do 6 ao 10. Aqui são as bases, ou do cabelo da cliente, ou de coloração. Aqui é o fundo de clareamento. Eu peguei um cabelo e quero que ele abra 6 para me fazer um mel, ou para me fazer um dourado, ou para fazer um cobre, que é mais quente, né? Ele vai ter que ficar, como que eu identifico que ele é um 6? Ele vai ter que ficar vermelho alaranjado. Não é nem vermelho e nem laranja. Eu quero abrir um fundo de clareamento 7. Então, tu vai ter que, a hora que estiver descolorindo, você vai ter que identificar ele como laranja. Ele não tem mais pigmento vermelho. Agora ele é um laranja. Aí com isso você vai conseguir fazer morenas iluminadas. Muito usado o 7 para morenas iluminadas, para fazer tons mel, né? Avelã, chocolate, bastantes tons com o tom 7, porque o 7 fica laranja. Então você consegue ainda ter cor quente, que ainda tem laranja, mas ele ainda não prevalece o vermelho e ainda não é só amarelo. Então, isso aqui é que é fundo de clareamento, que você tem que aprender a identificar no olho.
Aqui você tem o fundo de clareamento 8, amarelo, laranja, que é o quê? Mais amarelo do que laranja. Só que o 8, às vezes, ele fica um laranja amarelo. Por quê? Ele está entre o laranja e o amarelo, o 7 e o 9. Então, é assim, quando tem mais amarelo, pigmento, você está ali olhando o seu cabelo. E ainda você sente que ele tem mais amarelo, e você sente que ele tem mais amarelo do que laranja. Aí ele é um amarelo laranja, ele tem mais pigmento amarelo do que laranja. Aí você olha, ele tá mais laranja do que para amarelo. Aí ele é um laranja amarelo. Por que essa importância de entender esses pigmentos? Na hora da tonalização. Aí isso você vai aprender mais lá na frente. Aí, depois você tem o fundo amarelo. Depois de passar do ponto do 8, você vai para o amarelo. O laranja já sumiu. Agora você tem só o amarelo. Então, o 9 é só amarelo. Não tem nada mais, ele é amarelo, não tem mais laranja, não tem mais vermelho. Aí você olha, não tô vendo nada, eu tô vendo só amarelo. Tipo esse aqui, ó, tá vendo? Você tá vendo só amarelo, não tem mais laranja e nem mais vermelho. O 10, que é um fundo, né, muito difícil de a gente conseguir, a não ser que o cabelo já seja bem claro e tal, ele quase não tem pigmento, ele é quase branco, ó. Ele tem um leve douradinho assim, mas ele é quase sem pigmento. Ele já tá quase na estrutura final. Então, o 10 é quase sem pigmento. Ai, mas agora confundiu tudo na minha cabeça, eu não vou conseguir entender, eu não vou conseguir ver. Calma, calma que tudo tem explicação. Olha só, eu trouxe aqui os cabelinhos para vocês verem com mais clareza. Ó, eu até indico para as minhas alunas fazerem esses 5 fundos de clareamento. Para quê? Para quando estiver no lavatório, talvez você possa colocar o cabelo na cliente, sabe? Você coloca ali e vê, ai, tá perto, tá longe, sabe? É uma ótima dica para você não ficar em dúvida, sabe? Até mesmo na tonalização depois. Mas, ó, é uma ótima dica fazer uns cabelinhos, né? Às vezes corta o cabelo de alguém ou algo assim. E pega os cabelinhos, né? Pega um cabelo natural e faz as suas mechinhas. Ó, esse aqui é o 6, que é um vermelho alaranjado. O 7 é só laranja. O 8, né? É amarelo laranja. O 9 é amarelo. E o 10 é quase sem pigmento. Talvez você olhando, né, de longe, ou só vendo um cabelo, você acha que não tem muita diferença. Mas olha como todos têm bastante diferença. E isso no resultado final dá muita diferença na sua mecha. Então você tem que entender mais sobre do 6 ao 10. Saber identificar o que é base e saber identificar o que é fundo de clareamento. Esses números aqui, essas cores aqui, é muito importante na hora de você fazer uma mecha, na hora de você fazer uma escolha, na hora de você saber o que a sua cliente quer ou saber o que vai acontecer naquele cabelo e como ele vai reagir. Que às vezes você tenta fazer uma cor, não consegue, tenta outra. Na maioria das vezes é porque não entende de fundo de clareamento. Exemplo, olha só. Você tem um cabelo preto ou castanho escuro e ela quer que chegue num 10. Mas não tem como esse cabelo castanho escuro, por mais que ele seja natural, por mais que ele seja sem alisamento, sem nada, seja natural mesmo. Porque olha só a quantidade de alturas que você tem que abrir para chegar no 10. Então, muitas vezes, não é
que você não consegue. Ah, eu não consigo, eu não sei porque tem pessoas que conseguem, profissionais não. É porque você tem que aprender e saber dizer não para sua cliente. Não, o seu cabelo, ele não alcança esse tom, mas você não pode deixar ela sair assim. Você vai dizer, não, mas ele alcança o 8, que dá para fazer um loiro escuro acinzentado, bege, ou um 9. Então você tem que induzir a sua cliente, saber o que está falando para ela, e ela vai se sentir confiante e ela vai deixar você fazer o seu trabalho. Ah, mas eu estou começando, eu não tenho certeza se o cabelo vai abrir ou não, eu tenho muita insegurança. Então, por isso a importância de fazer o teste de mecha. Depois que você aprendeu tudo sobre fundo de clareamento, você já é uma especialista em mechas? Não, você ainda precisa desses 3 pilares. Pilar 1, técnica com consciência. Você precisa saber qual fundo de cada cabelo pode atingir, qual oxidante usar, quando parar, quando não prometer. Especialista não trabalha no improviso. Pilar 2, precificação com estratégia. Porque preço não é emoção, é cálculo. Você precisa saber custo real, tempo, margem, posicionamento, porque cobrar barato não traz cliente bom, traz cliente que negocia, que te troca por preço e não por valor. Pilar 3, posicionamento de especialista. Agenda organizada, Instagram estratégico, fotos que mostram autoridade, postura firme. Não é sobre modinha. E é sobre posicionamento. E agora eu vou te mostrar isso na prática. Agora pegue um caderno e uma caneta e vamos fazer um exercício. Pense mentalmente na última cliente loira que você atendeu. E agora coloque no seu caderno. Qual era o fundo natural dela? Qual fundo eu alcancei? Eu sabia exatamente o que ia aparecer? Você hesitou antes de responder? Isso significa que você está trabalhando no escuro e isso é um grande risco. Agora vamos para um exercício que mexe no seu bolso. Quanto você cobra? Quanto você gasta? Quanto você lucra? Agora seja sincera. Você sabe ou está chutando? Especialista sabe o número. Especialista sabe quanto que gastou de pó, quanto que gastou de água, de luz, também dos materiais, quantos que uma cadeira dura para você botar em torno de 1 ano, uma chapa, um babyliss, tudo isso é incluso. Você não pode somar só o produto em si que você está usando na hora, você tem que somar tudo. Quando você tem que comprar esses materiais, aí vem o quê? Você está sem dinheiro, não consegue comprar porque você não fez a conta certa. Exercício 3. Como você está se posicionando hoje? Se hoje alguém entra no seu Instagram, o que ela vê? Uma especialista ou só mais uma cabeleireira? O seu feed transmite técnica ou promoção? Isso muda o tipo de cliente que você atrai. Percebe como tudo isso se conecta? Como tudo isso faz sentido? Técnica gera resultado. Resultado gera posicionamento e posicionamento gera lucro. E é aqui que entra a grande decisão. Quanto vale para você sair da sobrevivência e começar a prosperar? Quanto vale trocar uma agenda lotada por uma agenda estratégica? Vamos supor que você cobre R$500 por mecha. Não é só sobre o valor, é sobre pagar as contas sem ansiedade, é sobre ter tempo para a família. É sobre se sentir profissional de verdade e ter referência. Agora vamos falar de lógica. Se você cobra 250 cada mecha e poderia cobrar 500, você perde até 60 mil por ano. E como a gente já falou aqui, um único erro pode te custar até R$800. E aí você não quer investir em método para ficar economizando. Aí você perde cliente, porque você erra, perde oportunidade, perde dinheiro porque gasta material, gasta o seu tempo, aí você fica frustrada, aí você perde a sua autoridade. Olha tudo que você está perdendo por você não querer seguir o caminho certo. E é por isso que eu criei o método SP10K, uma formação online com 14 módulos e ali tem tudo o que você precisa. E aqui você vai ter o início da sua jornada, seu posicionamento, cuidados com o salão, que é muito importante, o salão manter-se limpo, organizado,
e de forma aconchegante. Colorimetria específica para as mechas. Então, assim, a colorimetria aqui, ela é específica para as mechas, com mais clareza, com mais facilidade para você aprender. Não aquela colorimetria dinâmica de todo, né, de um todo colorimetrista. Essa colorimetria é específica para mechas. Então, tudo que vai ser explicado ali é exclusivamente para mechas. Oxidante, tem uma aula lá muito bacana que você vai ver e vai dizer, nossa, como que eu não pensei nisso antes? Como que eu nunca vi isso antes? Teste de mecha descomplicado. O teste, a importância do teste de mecha, principalmente se você é iniciante ou ainda tem muitas dúvidas na hora de fazer o cabelo. Tempo e fidelização. O tempo que você vai levar e a fidelização. Como que você vai fidelizar essa cliente para que ela sempre volte, para que ela fique apaixonada por você e para que ela fique fiel por anos e anos, porque essa cliente é que vai manter você. Clientes que são decorrentes, que vão e voltam, essas clientes não são... tipo assim, são boas, né? Porque a gente sempre tem clientes que vão e voltam, só que não é a tua cliente dos tempos difíceis, tipo janeiro, fevereiro, março. Janeiro, fevereiro e março, clientes fidelizadas são as que nos sustentam. Então, se você só tem clientes que vai e volta, você vai ficar ali uns 3 meses sem clientes. Por quê? Porque você não fidelizou elas. Técnicas. As técnicas. Eu tenho a técnica ali de louro luxo, que você não precisa tonalizar o cabelo. Não é todo o cabelo, mas vou te ensinar que cabelos que você não precisa tonalizar, que você deixa ele loiro só com o fundo de clareamento. Técnica de morena iluminada, como você fazer. E técnica personalizada, que é um método que eu faço muito nas minhas clientes, que você personaliza cada cliente, porque cada cliente gosta de um jeito. Uma gosta mais hair contour, outra gosta mais nas pontas. Então, o que eu faço? Eu personalizo. E aí eu te explico para você como que você vai fazer isso. Correção de cor, que hoje é uma coisa muito importante, devido que a maioria tem loiros, outras têm coloração, muitas têm coloração, então eu vou ensinar você a corrigir e ainda deixar esse cabelo bonito, com mechas, sem você perder muito tempo. Finalização no lavatório, muito importante depois das mechas. Como você finalizar esse cabelo e o que passar nesse cabelo para ter uma entrega de um cabelo bonito e saudável. Gestão de caixa. Isso é uma coisa muito importante, porque se você viver no automático e não fazer a sua gestão de caixa, você nunca vai saber se você está faturando mesmo ou se você está vivendo na sobrevivência. Se você está cobrando o preço real, se você está ganhando dinheiro ou não, e aonde que estão os seus erros. Se você não anota tudo o que você está fazendo, você não vai saber onde que está o erro. Vai ter mês que você vai achar que está ganhando muito e não está, e vai ter mês que você vai achar que não está ganhando e está. Tá? Isso é muito importante. E mentalidade. Mentalidade, isso é meio que um bônus, que eu ofereço para você sobre o seu pensamento, sobre o que você pensa, a sua energia, o seu modo de agir para com as clientes. Então, eu passei um pouco de mim para vocês. Então, a sua mente faz muito e fala muito sobre você. Então, é só um bônus que eu fiz para vocês se motivarem. E o bônus de finalização também, mais make e fotos para as redes sociais. Eu ensino você a fazer uma make básica em 15 minutos, você não precisa ser profissional, você pode usar as coisas que tem, não precisa usar makes caras, tá? Eu ensino como você fazer isso, só para você fazer a foto e você postar no feed. E mais, essa cliente, você vai ver, a hora que você terminar o cabelo dela, ela vai ter um ar. Quando você fazer a make e bater as fotos, ela vai achar que o seu valor do seu cabelo, ele triplicou. Ela vai se sentir maravilhosa. Isso tem um poder que antes eu ficava relutando um monte contra isso, eu também não fazia. E eu vi que era necessário. Quando eu comecei a fazer, eu vi a diferença nos olhos da cliente em fazer uma finalização. Aí você fica 6, 7 horas no salão com uma cliente e às vezes por causa de 20 minutos, 30 minutos, você deixa de fidelizar essa cliente. Você vai ver como isso vai fazer total diferença. Fora que ela não vai chegar nem no carro e vai pedir as fotos para você, para ela postar no feed dela. E ela vai colocar as suas fotos de perfil. E aí vai ser identificado, essas fotos foram batidas lá naquele salão.
Gatona, se você está cansada de trabalhar muito e ganhar pouco, se você quer parar de sobreviver e começar a prosperar, se você não quer mais continuar manchando a raiz e cometer erros técnicos e quer dominar definitivamente fundos de clareamento, cobrar com segurança, ser reconhecida como especialista e fazer cabelos incríveis, essa é a sua hora. Clique no botão abaixo e entre para o método SP10K e comece agora mesmo a construir a sua autoridade, seu lucro e sua liberdade. Porque as mechas mudam o cabelo, mas o método muda a sua vida. Te encontro lá.